ainda maior do que os que estão fora. Amém? Aleluia. Pode vir, meu amor. Felipe vai completar. Pense na responsabilidade agora. Amém, graça e paz. Então, gente, no dia que ela chegou em casa, nesse dia, na quarta-feira, foi quarta-feira agora, não foi, amor? Eu saí do Rema para ir para o Rema, só Deus sabe, irmão, como eu saí, porque eu percebi que ela realmente estava num dia, digamos assim, diferente. Deve ter passado alguns estresses no trabalho, eu sabia que ia ser pesado. Mas, irmãos, eu fui orando, pedindo a Deus que Deus desse sabedoria e livrasse meus filhos das garras dela. Amém? Graças a Deus deu tudo certo, o Espírito Santo falou com ela, amém? Mas diga assim, família é projeto de Deus. Amém? E se é um projeto de Deus, irmão, nós precisamos cuidar. Amém? Não tem como você dizer que é algo de Deus e você não se envolver com isso. E ontem à tarde eu estava na aula e perguntando ao Senhor, Senhor, o projeto original? Eu comecei a conversar com ele no meio da aula. Pastor, você não estava prestando atenção na aula? Não, nesses 10 minutos eu voei. Eu comecei a falar com o Senhor, pode fazer isso? Nem sei, Senhor, me perdoe, mas eu fiz. Não prestei atenção na aula e o Senhor começou a comunicar comigo. Existe o projeto original, que foi eu que criei, mas hoje em dia tem muitos projetos falsificados. Amém? Cópias baratas que as pessoas chamam de família. Eu não sei, você quando era criança, eu me lembro, eu gostava muito do boneco do He-Man, quem lembra? Quem lembra do boneco do He-Man? Tinha o Pacato, o Gato Guerreiro, né? E tinha o boneco original e o meia boca, né? Então, toda vez que você olhava o boneco, ele parecia um He-Man, mas não era o He-Man. Quando você olhava para perto dele, você tinha mais medo do que alegria, né? Então, todo mundo chamava de boneco, todo mundo chamava de He-Man, mas não era ele, amém? Existia o original, e a criança queria ganhar o quê? O original, amém? E assim é, família, existem muitas ideias que o mundo está pervertendo, dizendo que é família, mas hoje nós vamos falar, nesses minutos que a Nicole me premiou, falar um pouco sobre o que é esse projeto original, o que é que Deus pensou quando fez família. E eu falando com o Senhor, e eu sei onde está o projeto original. O projeto original está exatamente nos últimos versículos de Gênesis, na hora que eu criei o homem, no capítulo 2 inteiro de Gênesis e no início do capítulo 3 até a queda. Então nós temos ali aproximadamente 25 versículos, aliás, 35 versículos, e eu comecei a estudar aquilo ali ontem à noite, comecei a identificar algumas coisas importantes para a gente falar hoje, sobre esse projeto original de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, amém? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Felipe, esposo da Nicole, já estamos com 14 anos de casado, diga glória a Deus. Já passamos por muitas aventuras juntos e eu tenho certeza que viveremos muita coisa boa ainda. Somos os pais da Pérola, de 8 anos, e do João Felipe. Daqui a pouco você vai conhecer quando terminar o culto. Se você ainda não conhece, você vai saber quem é o João Felipe. Ontem nós programamos, depois do evangelismo, ir para casa para poder estudar um pouco, debater sobre essa ministração no tempo que nós tínhamos. E quando nós sentamos ali, ela começou a escrever algumas coisas, e eu também. Eu recebi uma ligação da minha irmã, o João caiu. Caiu da cama. Largou-lhe a testa no chão e ele está meio sonolento, então eu tenho tempo para a minha família. Fechei a Bíblia e fui lá socorrer o menino. Porque, irmãos, a tua prioridade é a tua família. Amém? E depois trouxemos ele ia dormir lá, mas dormiu bem, está bem demais, está 100%, glória a Deus. Pensa no menino para botar os anjos para trabalhar. Esse menino, os anjos dele estão com a academia em dia, estão tão maravilhosos. Graças a Deus. Ore por ele, ore por mim, porque é muita adrenalina. Amém? É muita emoção. Eu estava conversando com ele, ei João, bora para a igreja, olha só, figura. Bora, o que é que tem na igreja? Tem a palavra de Deus. E o que mais, João? O que é que tem na igreja? Ele tem o irmão Assis. Olha o poder do diaconato, irmão, da criança. Ele não falou do papai, não falou do pastor Ricardo, ele falou tem a palavra de Deus e depois o irmão Assis. Eu achei aquilo maravilhoso, irmão. Esse João Felipe é fantástico, amém? É um fenômeno. Mas vamos lá. Gênesis capítulo 1, você está comigo? Você ama a sua família? Irmão, não tem jeito, tu tem que amar. É a tua família, cara. Ah, vou chutar o pau da barraca. A barraca cai em cima da sua cabeça, não chute. Amém? Ah, não, mas Deus odeia o divórcio. Odeia, sim. Não, mas Deus disse que liberou o divórcio pela dureza do coração. Então, amoleça seu coração. Amoleça. Tá? Porque o divórcio é por causa da dureza. Ah, é por causa da dureza? Então, nesses dias, Deus vai amolecer seu coração. Vai ficar bem molinho.
pelo poder da palavra. Diga assim, a família é um presente de Deus. Pastor, você fala isso que você não conhece a minha mulher. Pensa numa mulher complicada. Tenha calma, meu irmão. Cada um tem a mulher que merece. Amém? Vamos lá. Você não conhece meu marido, é um brutamonte. Tenha calma, minha irmã. Cada um tem um marido que merece. Vai dar tudo certo. As pessoas mudam, sabia? Você sabia que eu mudei muito desde os 14 anos de casado? Eu mudei demais, irmãos. E Nicole, meu Deus do céu, tem coisas que a gente passa hoje, que a gente olha para trás. Por que a gente esquentou a cabeça com aquilo? Tudo é tão mais simples, tudo é tão mais fácil. Aleluia, Deus é bom. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Aleluia, 27. Amém? Diz assim, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai. Diga, dominai. Uma coisa que a primeira família, nós estamos falando da primeira família, o projeto original de Deus foi um homem e uma mulher, a primeira família. E quando Deus cria a humanidade, cria o homem, ele diz, dominai. Ele dá domínio. Amém? Diga, domínio. Por que é que Deus deu domínio para o homem? Amém? Por quê? Porque ele sabia que circunstâncias iam se levantar. Circunstâncias iam se levantar para ele e ele precisava estar ungido desse revestimento de domínio. Mas enquanto eu estudava sobre domínio, eu comecei a meditar sobre umas coisas. Você sabia que a primeira família não tinha sogro nem sogra? Não ria, não. Não tinha. Não tinha nenhuma outra família que pudesse se meter na vida deles, irmão. Não tinha. E sabe o que é que uma família que vive o projeto original de Deus? Ela protege a sua família, ela não permite alguns certos tipos de interferência. Seja de sogro, seja de sogra, seja de mãe, seja de pai, seja de tio, seja de tia, seja de quem for, irmão. Nenhuma família tem o poder de dominar a sua. Deus lhe deu para ser líder da sua família, então proteja a sua família, se posicione. Amém? Quem me conhece há mais tempo sabe que eu perdi meu sogro há 4 anos atrás, mas meu sogro foi um pai para mim. E muitas vezes eu conversava com ele sobre família. Era um homem que tinha um entendimento sobre família. E a minha sogra, às vezes, ela sempre gostou. Sogra gosta de dar um conselhozinho, né? Meter o bedelho ali de vez em quando, né? Eu amo minha sogra, te amo, minha sogra, amém? E às vezes, em situações da nossa vida, decisões mais complexas que a gente tinha que tomar, quando a gente conversava ali, ela já dizia, mas tem que fazer isso. Aí depois ele me chamava no canto e vá na onda dela, não. Não vá na onda dela, não. Siga seu coração. Você ore, peça a direção de Deus, porque a família é sua. Se você escolher errado, quem vai se enrolar é você. Amém? Ou seja, eu, graças a Deus, eu tinha maturidade para entender que a intenção dela era boa. Amém, irmãos? Você está comigo, irmãos? Quando um parente seu, a sua mãe, o seu pai ou um tio chega para lhe dar um conselho, ele não quer interferir na sua vida. Na verdade, ele está querendo lhe proteger. E por falta de maturidade, você começa a responder de uma forma arredia, começa a se distanciar e quebra um vínculo, irmãos. Não quebre vínculo, irmão. O fruto do Espírito opera dentro de você. O fruto do Espírito é a evidência visível de um poder invisível. Tenha maturidade para escutar. Você não é obrigado a tomar a decisão que lhe pediram para tomar. Você está comigo? Então essa primeira família, ela não tinha interferências externas. Era apenas Deus que interferia na vida deles. Amém? E eu quero dizer sobre a sua vida, irmão. Toda interferência externa que está sendo nociva será quebrada em nome de Jesus. Amém? Mas não será quebrada pela tua arrogância ou pela tua ignorância, mas pela tua sabedoria. Você vai saber escutar, você vai saber orar, você vai saber conduzir. E vai aos pés do Senhor para Ele te guiar para a decisão correta. Você está comigo? Amém? Então, domínio. É a primeira coisa que nós checamos. Amém? Deus te deu domínio sobre o mal, mas não te deu domínio sobre as pessoas. Liderar não é dominar. Tem pais e mães que querem dominar os filhos. Lidere, mas não domine. Amém? Você domina sobre as circunstâncias, você domina sobre o mal, você domina sobre tudo aquilo que está acontecendo, que quer tirar a sua paz, mas os filhos você lidera. Amém? Os filhos você lança, porque eles são flechas. Amém? Outra coisa que Deus deu à primeira família. Você está recebendo alguma coisa, irmãos? A bênção, né? Ele diz assim, Deus os abençoou. Diga assim, a minha família é abençoada. Pastor Felipe, o que é uma família abençoada? Uma família abençoada, irmão, é aquela que considera o que sai da boca de Deus.
Amém? Você sabe que o que Deus falou acerca de vocês é verdade. Então, se Ele falou que a sua família é abençoada, irmão, ela é abençoada. Repita com fé, diga: a minha família é abençoada. Esse é o segundo ponto, é a bênção de Deus. Da mesma forma que Deus liberou a bênção sobre aquela primeira família, Ele liberou a bênção sobre a sua família. Por quê? Porque família é projeto de Deus, família é perfeita. Eu não estou dizendo que a sua família é perfeita. Eu não estou dizendo que o seu casamento é perfeito, mas o casamento é perfeito, a instituição divina, o projeto é perfeito. Mas está tendo muito problema na minha casa por causa das gambiarras, irmão. Quem já trabalhou com construção sabe, tem o projeto. E aí no meio do projeto, não, vamos fazer uma gambiarrazinha para terminar mais rápido, vamos mudar esse material. Eu já trabalhei com móveis e uma vez eu perdi uma venda, porque o cara estava com outra proposta do concorrente. E ele disse: está muito mais barato. Eu disse: meu irmão, já cheguei no meu limite, esse cara não vai lhe entregar o que ele está prometendo. Não, vai sim, vai sim. Tá bom, então fecha com ele. Eu não vou mentir para você, entregar gato por lebre. Deus abençoe, foi em paz. Passou 6 meses, meu telefone toca. É meu amigo, Felipe do céu. Que foi? Vamos lá no meu apartamento, cara, ver a bagaceira que o cidadão fez. Eu mandei foi parar. Prometeu um tipo de madeira, entregou outro. Ou seja, fez o quê? Uma gambiarra. Ele saiu do projeto. Toda vez, irmãos, que a gente sai do projeto, é problema. Diga assim: sair do projeto é problema. Amém? Então tenha essa consciência que a tua família é abençoada. Se revista dessas informações. Se revista. Toda família precisa ter a consciência da bênção de Deus. Jesus, ele tinha consciência da presença de Deus. E você precisa gerar isso nos seus filhos. Amém? Aleluia. Jesus andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele tinha essa consciência. Atos 10:38. Amém? E toda família precisa se revestir cada vez mais, crescer mais nesse entendimento da bênção de Deus. Diga: a minha família é abençoada. Ô irmãos, eu sou tão apaixonado pela minha família, irmãos. Sou tão apaixonado por esses meninos. Eu digo, meu filho, eu te amo. Nunca esquece, tá? De quê, pai? Que eu te amo. Ele começa a rir. Eu falo várias vezes por dia, para ela, para ele. Irmão. Fale para os seus filhos: ah, mas papai nunca falou que me amava, não. Seu pai deu o melhor que ele tinha, irmão. Eu nem me lembro se meu pai dizia que me amava. Não me lembro, não tenho lembrança, mas ele me abraçava, ele me cuidava, eu sabia que ele me amava, eu não tenho nenhum problema. Aí só porque eu não recebi, eu não vou dar. Diga que ama, irmão. Ensine os seus filhos, amém, a serem pessoas. Eu gosto de ensinar muito para o João, né? Porque o pai tem que ensinar o menino a ser homem, tá certo? Eu estava descendo essa semana. Foi interessante. Parênteses rapidinho. Desci do colégio, cheguei na garagem, trazendo a mala, e a Pela tentando pegar a mala, ele pegou a mala não, né? A mochila, né? Porque hoje em dia é quase uma mala, né? Eu não sei para quê, é uma ignorância, tanto livro um menino daquele, na época digital, mas tá tudo certo. Aí ela tentando pegar, ele pegou e arrastou e saiu com a mala. Meu filho, não faça isso não. Deixa que o papai leva. Por que você vai levar a mochila da Pela? Porque eu sou homem. Eu achei massa, é isso aí, cara. Tá funcionando o treinamento, eu sou homem. Eu digo: é isso aí, é selva, rapaz. Esse Joãozinho é selva. Amém? Ensine. Não é pra menina estar levando peso. Eu fui treinado assim. Quando a gente brincava na casa de praia da minha tia, a gente fazia os golzinhos lá, as redes de vôlei. Quando ia desarmar, se o meu pai olhar, se tivesse alguma das minhas primas carregando peso e eu olhando, era carão na certa, irmão. Eu me lembro que ele me repreendeu e dizia: rapaz, onde tem homem, mulher não carrega peso. Isso eu aprendi com meu pai. Agora uns galalau, as mulheres levando peso, levando as bolsas dos meninos, bebê conforto, carrinho, e ele conversando na igreja. Pai, irmão, não, eu tava só falando com o pastor. Homem, rapaz, vai ajudar a sua mulher, rapaz. Depois você manda um WhatsApp para mim: ó, pastor, sai rápido. Tá certo, irmão, não precisa falar comigo não. Você não dorme comigo, você dorme com ela. Diga assim: a minha mulher é uma bênção. Aleluia. Nicole é uma bênção, irmão. Minha mulher é uma bênção. De vez em quando, assim, tem algumas janelas do mês que ela tem algumas mutações. Mas tá tudo certo. Já são 14 anos, a gente conhece. Amém? Mas ela nem tem esses TPM toda não. Mas considere isso. Você não tem o ciclo hormonal que a sua mulher tem. Você é 30 dias do mesmo jeito. Ela não é. E você precisa ter essa sabedoria para poder administrar. Decora, irmão. Anota.
Você vai saber. Naquele dia não tem conversa, irmão. Conversa outra coisa. Vai, esquece, irmão, tá bom? Tem horas que ela não quer nem que você fale com ela. É só 2 dias, 3 dias, depois tá tudo certo. Você tá comigo? Diga assim, família é projeto de Deus. E nesse mesmo versículo, no versículo 29, ele diz: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente. Outra coisa poderosa que Deus deu, além do domínio, além da bênção, ele deu semente para essa família. Diga assim, a minha família tem semente. E é muito comum, quando nós falamos de semente no meio evangélico, você já associa logo a dinheiro. E de fato, o dinheiro, biblicamente, temos vários versículos que embasam isso sobre semente. Mas eu quero falar sobre a semente do tempo. Amém? Sobre a semente da palavra, sobre a semente da presença, que nós podemos dar à nossa família. Toda família tem semente. A família que é projeto original tem domínio, tem bênção e tem semente. Diga assim, a minha família domina, tem bênçãos e tem semente. Amém? Você pode semear em alguma família. Uma ligação, uma oração. Eu me lembro de um exemplo que teve aqui na igreja, do João Pires, quando ele se internou e precisou fazer uma operação. E eu já tinha saído, foi num domingo à noite, eu acho, não foi? No domingo à noite eu estava com as crianças e eu recebi a notícia. Aí eu liguei para o Ítalo. Ítalo, como é que está aí? Não, eu estou aqui. Não, eu vou ficar aqui. Não é irmão? Não é família? Pode deixar. Aqui está comigo. Ou seja, ele semeou o tempo dele. Isso é ser igreja. Amém? Uma família que vive o projeto original, que semeia o seu tempo em prol do outro. Irmão, nós estamos numa sociedade extremamente egoísta, que se você não vê nenhuma vantagem, você não faz. Não é assim no meio de nós. Não é assim no meio de nós. Você não deve agir. Uma família que Deus criou, ela não criou para tirar vantagem, ela criou para ser uma semeadora. Amém? Por quê? Porque ela tem a influência do céu, porque ela tem os princípios do reino. Diga assim, a minha família é uma família semeadora. Pare com esse pensamento de somente fazer algo porque você vai ter algo em troca. Porque Deus é um bom pagador e quando você semeia, Deus sempre vai lhe dar colheitas extraordinárias. Amém? Diga, Deus é bom. Tu não deixou tempo para mim não, né? Ela disse, eu vou falar bem pouquinho. Eu disse, está certo. Quarto elemento que eu vejo nessa família original, do projeto original, é que no início do capítulo 2, diz assim, e havendo Deus, 2:2, né? E havendo Deus terminado no 7º dia sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Uma família que vive o projeto original é uma família que descansa. Descanso. Não, porque eu sou uma locomotiva. Eu sou altamente produtivo. Amém, meu irmão. Mas ser produtivo não é trabalhar direto, não. Você precisa descansar. Você não é uma máquina. O seu corpo, ele precisa de descanso. Amém? E Deus nos deu esse exemplo. Você precisa descansar. Se até Deus descansou, irmão, quem somos nós para viver no limite? Respeite os seus limites. Amém? Descanso é um sinal de confiança, não é um sinal de fraqueza. Tem pessoas que pensam, não, se eu parar, eu vou demonstrar fraqueza. Não, descanso é sinal que você descansa em Deus, que você confia nele. Aqueles que não descansam é porque eles estão achando que é a força do braço dele, ou a suficiência dele, ou a sabedoria dele. Ei, Deus te chama para um tempo de descanso com a sua família. Deus não te chamou para andar sobrecarregado, irmãos. Deus te chamou para viver o projeto original de Deus. E nesse mês, Deus vai mover céus e terras para que você tenha revelação e desfrute de algo mais profundo na sua família. Diga assim, a minha família é um presente de Deus. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Aleluia. E o descanso é uma semente também. É uma semente obrigatória para a longevidade da família. Quantas pessoas que perderam a linha do limite e partiram mais cedo porque não descansaram? Porque não souberam administrar o seu tempo e entender os seus limites? Deus não deseja, irmão, que você pare no meio do caminho. Deus tem uma jornada maravilhosa e exitosa e Ele quer que você e os seus cheguem até o final, amém? Deus tem um projeto maravilhoso para você e o descanso faz parte disso. Diga assim, eu preciso
Descansar. Principalmente, eu vejo essa menina aqui com um meninozinho no braço. É difícil, irmão. Menino pequeno, irmão. Quantas vezes eu me lembro quando os meus acordavam de noite, ia dar de mamar, eu me levantava, eu ficava do lado da Nicole, porque eu ficava preocupado dela derrubar o menino no chão. Então ela ficava dormindo para cá e eu dormindo aqui embaixo, irmão. Amém, irmãos? Mas passa. Mas passa. Não vou ter filho não, porque é muito trabalho. Dá trabalho, irmão, dá trabalho. Tudo dá trabalho na vida. Dá ou não dá, irmão? Dá trabalho não ter, dá trabalho ter, tudo dá trabalho, amém, irmãos? E é sobre isso que eu quero falar também, que é o ponto 5. A família, que foi a primeira família do projeto original de Deus, tinha trabalho. Não, pastor, trabalho é maldição. Trabalho é consequência da queda, não é não, irmão? Largue de ser preguiçoso, arregace suas mangas, vá para o Cine, ainda tem Cine? No meu tempo era o Cine, quando a gente não tinha emprego, a gente ia para o Cine atrás, né? É não, irmão. Amém? Diga assim, o trabalho é uma bênção. Gênesis 2:15, né? Disse, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Não tinha pecado no meio ainda não, mas Adão tinha trabalho. E depois ele ainda catalogou o nome dos bichos tudinho. Fez toda a catalogação dos bichinhos também. Foi ele, é trabalho. Diga assim, família é trabalho. E não é trabalhar muito, irmãos. Não é trabalhar além daquilo que você aguenta, mas é trabalhar. Se acostume com essa ideia de trabalho, irmão. É bênção de Deus. Eu me lembro quando eu era pequeno, meu pai vendia na feira, a gente ia vender sapato. E às vezes ele me levava só para piruar lá, e eu ficava comendo os bombons e tudo. Aí uma vez chegou um amigo dele, Armando, não, meu pai era Armando. Um menino desse já se paga. E eu fiquei, como assim se paga? Se paga, bota uma banca para ele trabalhar aí, ele já se paga, ou seja, o que é que ele estava dizendo? A despesa que ele dá, ele já se paga. Aí meu pai, eu gostei da ideia, e às vezes ele botava uma banquinha ali para ele, e na outra ele botava, fica aí meu filho, pode ficar, eu fico pai, e eu gostava, tinha 10 anos. Só que uma vez, eu posso confessar um pecado? Vou confessar, uma vez eu estava com sono, e aí ele botou uma pessoa para tomar de conta. E eu dormi a tarde todinha. E esqueci o sapato, esqueci o faturamento. Quando ele chegou de outra cidade, que ele me deixou numa cidade chamada Estância, lá em Sergipe, e ele foi para Itabaianinha. Quando ele chegou de Itabaianinha, eu só escutei, foi um cutucado na minha perna, debaixo da barraca dormindo. Ah, pai, tu deixou um negócio aí, rapaz, tu não prestou. Ô, pai, eu não sabia. Mas ele não brigou comigo, não. Mas aquilo foi me instruindo. Se você tem um filho, se você tem uma filha, traga ela para perto. Simule. Ele sabia que eu não ia dar conta daquilo. Ele sabia. Mas ele estava simulando situações na minha vida. Nós não podemos, irmãos, criar os nossos filhos numa bolha de proteção. Porque quando eles completar 18 anos, eles não vão saber viver, irmão. Eles precisam ter limites. Eles precisam saber, porque quando eles forem para o mercado de trabalho, eles vão ter chefe. Eles vão ter alguém, eles vão ter que prestar conta com alguém. Amém? E na família, no projeto original de Deus, em Gênesis 2,17 diz, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres certamente morrerás. O que é que Deus está falando aqui? Limite. A família que viveu o projeto original de Deus, ela tinha limite. A sua família precisa de limite. Os seus filhos precisam de limite. Nicole falou aqui que tem uma regra lá em casa, que é 4 horas da tarde. Essa regra não existia há 3 meses atrás. Mas eu comecei a perceber que estava errado. E onde eu cheguei, por causa da correria, irmão. É por isso que a gente está trazendo essa questão do tempo para a família. Se a gente não perceber, a gente não vai fazer aquilo que Deus quer. E um dia eu cheguei e disse, espera, ela vem cá, minha filha. Que hora você está assistindo televisão? Não, pai, eu sento aqui e fico assistindo. Eu disse, não, está errado. A partir de hoje, 4 horas, mas pai, eu não fiz nada, pai. Eu não posso ficar de castigo por uma coisa que eu não fiz. Não, meu filho, você não está errado não. Quem estava errado era eu, que não coloquei limite. Mas a partir de agora, o limite é esse. E pronto, e foi estabelecido. Graças a Deus ela tem 8. Agora vai eu botar limite com 18, irmão? É trabalhoso, irmão. Só a polícia. Já dizia meu pai, eu estou lhe botando limite aqui para quando você não crescer, você não apanhar da polícia. Minha mãe tinha uma Raider, irmão. Uma Raider rosa.
Nunca me esqueço daquela Raider. E eu acho que aquela Raider, mesmo há 30 anos atrás, ela tinha um chip. Ela tinha uma inteligência artificial, mas ela sempre me acertava nas costas. Eu podia correr o que fosse, mas a Raider rosa chegava. Um dia foi tão forte, irmão, que no outro dia eu acordei e ainda estava o nome Raider nas costas. Eu amo a minha mãe. Sabe o que é que ela estava fazendo? Colocando limite na minha vida. Sabe, irmãos, irmão Reagan sempre fala nos seus ensinos que todo extremo é perigoso. Eu não estou aqui estimulando a você espancar ninguém, irmãos. Mas você ser omisso também é uma forma de espancar o seu filho no futuro. Sabe, irmãos, coloque limite, porque no projeto original de Deus, essa família abençoada, com a bênção, com a semente, tinha trabalho e tinha limite. Amém? Deus não quer para você e para a sua casa uma vida sem limite, irmãos. Deus quer que você viva uma vida abençoada, mas tudo precisa de limite. E para a gente encerrar, versículo 25, capítulo 2, diz: ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Tem um princípio aqui, irmão, que é o princípio da nudez e da transparência. Não pode ter segredo entre você e a sua esposa. Essa família, não havia segredo entre um e outro. Eles eram nus, de corpo, de alma e espiritualmente. Sabe, irmão, Satanás, tudo o que ele quer é que você comece a construir uma vida paralela. Tudo o que ele deseja é que você se afaste do projeto que Deus criou. E ele começa com sugestões malignas. Conversas que a sua esposa não pode ver. Conversas que o seu esposo não pode ver. Irmãos, lá em casa é lei. Rede social, celular, é senha na mão. Transparência total. Você está comigo? Esse é o projeto original de Deus. Quem não deve, não teme. E isso é o quê? É proteção para mim, irmãos. É proteção para mim. A Bíblia diz que ambos estavam nus e não se avergonhava. Amém? Havia liberdade, havia segurança, havia cumplicidade. A vontade de Deus, irmãos, é que você viva o projeto dele sem máscaras, sem hipocrisia, sabe, irmãos? Chega de... Você precisa entender, irmãos, que você é um representante do céu. E que o seu casamento, a sua família, é um instrumento de evangelização. Você está aqui? Deus conta com você para a sua família dar certo. Deus conta com você para você ser um padrão que Deus estabeleceu. Que as pessoas olhem para a sua família e digam: vale a pena, eu acho que ainda dá para confiar. Ainda existem casamentos que se salvam. As pessoas não acreditam mais, irmão. Se você for conversar com muitas pessoas fora da igreja da geração Z, eles não querem casar, eles não querem ter filhos, eles não querem nada, eles querem viver. A grande maioria, dentro da igreja também, se a gente não tomar cuidado, as pessoas incorporam isso. Tempos atrás, fora da igreja, se eu pegar a minha geração, 30 anos, todo mundo queria casar, dentro da igreja ou fora, mas todo mundo acreditava. Eu não estou falando algo dentro da igreja, eu estou falando há 30 anos atrás, dentro e fora, as pessoas acreditavam no casamento. E eu quero te dizer, irmãos, que você é responsável para fazer as pessoas acreditarem que família é projeto de Deus. Amém? Deus é bom, irmãos. E eu não posso deixar de falar que mesmo em meio a tanta coisa boa dessa família, que tinha domínio, tinha bênção, tinha semente, tinha descanso, tinha trabalho, tinha limites, tinha transparência. Mas mesmo assim, no início do versículo 3, Satanás quis atrapalhar e arrodeou para trazer a tentação. Uma família que vive o projeto original de Deus também sofre tentações. O mal vai maquinar para que você saia desse projeto, para que você não seja o projeto original, mas sim que você seja uma cópia barata, meia boca. Ontem nós estávamos evangelizando na praia e um rapaz apareceu, começou a cantar os hinos da harpa. Eu descobri que ele era um presbítero no passado da Assembleia de Deus e tinha se afastado. E eu perguntei: como é que está a sua família? Ele disse: está destruída. Mas um dia não foi. A Bíblia diz, irmãos, aquele que está de pé, cuide
para que não caia. Se você observar as questões do cuidado que Nicole falou, e esses pontos sobre o projeto original de Deus, e alinhar, e colocar seu coração diante de Deus, irmão, você vai estar blindado contra essas coisas. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você, irmãos. E quero saber se tem alguém aqui que deseja tomar uma decisão. Se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, se você não tomou essa decisão de viver a vida para Ele, e deseja hoje marcar o início de uma nova jornada, eu quero que você levante a sua mão, que eu quero orar por você. O Senhor, Ele tem planos para que você viva isso, mas é necessário você se conectar a Ele. E a forma de se conectar biblicamente é o quê? Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de Deus. Temos alguém que quer aceitar Jesus como Salvador hoje? Aleluia. Eu quero orar pelas famílias. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi ministrada, as sementes foram lançadas, Pai, e eu tenho certeza que elas vão produzir muito fruto, Pai. Que cada um dos meus irmãos possa ter esse cuidado, esse zelo, e entenda a compaixão do Senhor acerca de famílias, porque a família deles é um instrumento de evangelização. Muitas famílias podem ser tocadas através da vida deles. Pai, que o Senhor possa dar sabedoria, que o Senhor possa dar entendimento de tudo que foi ministrado, que eles possam assistir novamente, Pai, para poder virar revelação para eles. Eu oro, Pai, pela proteção de cada criança, Pai. Declaramos um mês de junho abençoado, livre de doenças, livre de intercorrências, Pai. Declaramos os anjos do Senhor guardando cada casa e cada lar, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade. Obrigado pelo Teu grande amor. Obrigado pela Tua fidelidade, Senhor, porque família é projeto de Deus. Pai, que todos saiam daqui reflexivos, Pai. Ainda que não saiam tão alegres, Pai, mas saiam reflexivos, de administrar o seu tempo e olhar para aquilo que é eterno, olhar para aquilo que importa, que é a família, Pai. Obrigado, Espírito de Deus, pela Tua bondade. Obrigado pelo Teu infinito amor, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.